Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 5 de julho e vamos recordar o que nós ouvimos ontem na missa, quando celebrávamos a solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos. Para minha reflexão, eu gostaria de falar, baseado na vida desses dois grandes homens, sobre três coisas que eles nos fazem pensar. Primeiro, sobre a diversidade de perfis e de trabalhos na igreja. Depois, num segundo momento, sobre o trabalho interior ou a conversão. E, por fim, sobre os trabalhos exteriores ou formas de apostolado. Bora refletir? Quando nós olhamos para a história de Pedro e de Paulo, notamos que entre eles há uma diversidade muito grande de características biográficas, seja do perfil que eles têm, seja da história religiosa que eles construíram e seja depois da missão que eles exerceram. Então, se nós fizermos uma comparação, ficaria mais ou menos assim. Pedro já foi chamado por Jesus um homem velho. Pedro conheceu Jesus fisicamente, quando Jesus ainda estava deixando de ser o carpinteiro para ser o anunciador do Evangelho, da Boa Nova. Paulo, por sua vez, ao que nos consta, não conheceu Jesus presencialmente. Ele conheceu os cristãos quando ele era muito jovem, ainda chamado de Saulo, e quando mais velho, ele que era um homem fiel à lei do Antigo Testamento, inclusive foi um assassino de cristãos. Paulo foi conhecer Jesus numa experiência espiritual que nós conhecemos como a experiência do caminho de Damasco, quando ele se encontra com Jesus ressuscitado. Então, Pedro conheceu Jesus em vida, Paulo conheceu Jesus após a ressurreição. Pedro foi chamado para ser o chefe da igreja, a cabeça daquele grupo de 12 apóstolos, junto com os outros discípulos, enquanto Paulo se sentiu chamado a anunciar a boa nova aos pagãos. Pedro, ao que consta, era um homem muito temperamental, difícil, com características mais ou menos cristalizadas, típicas de uma pessoa já vivida, porque a gente envelhece e naturalmente que a gente vai se cristalizando um pouco por dentro. Paulo, por sua vez, parece mais irrequieto, sempre muito dinâmico, também explosivo, mas um pouco diferente de Pedro. Os Atos dos Apóstolos são bastante interessantes, o livro dos Atos, porque eles nos mostram essa relação entre Pedro e Paulo, que nem sempre foi uma relação fácil. Há algumas cenas em que os dois divergem, em que um e outro ficam ali se estranhando, ou na ausência um do outro, falando sobre eles, ou presencialmente conflitando de modo muito frontal. O que havia era que Paulo e Pedro eram muito diferentes na sua origem, na sua história, no seu chamamento, mas os dois queriam seguir a Jesus. Um porque foi chamado por Jesus diretamente, ali na Galileia, quando Jesus estava por lá, e o outro quando no caminho de Damasco experimentou a ressurreição. No entanto, veja que a diferença biográfica que havia entre um e outro atrapalhava bastante a convivência deles. Mas Jesus soube usar bem esses dois, como usou e ainda usa os instrumentos insuficientes da nossa humanidade. Então, através de Pedro, Jesus evangelizou e chegou a tantos corações, a boa nova de Jesus chegou a tantas pessoas ali da herança de Israel, dos judeus. E graças a Paulo, o evangelho chegou aos lugares mais distantes da Galileia. Chegou à Ásia, chegou provavelmente também a algum lugar das Índias, chegou ali no pé da Europa. Então, Paulo foi o irradiador da boa nova de Jesus Cristo,
que Pedro não conseguiu fazer. Paulo foi muito mais missionário do que Pedro. No entanto, a Pedro foi confiada a dirigência, o cuidado pela comunidade eclesial, pelo grupo dos apóstolos e pelas diversas comunidades. Ele seria o chefe da igreja. Por isso a gente celebrava ontem também o dia do Papa. Porque o Papa, quem ele é? Ele é o sucessor de Pedro. E em que sentido ele é o sucessor de Pedro? Na medida em que ele exerce a mesma função que foi confiada a Pedro. O Papa não é o apóstolo Pedro, nem o Papa é um substituto de Jesus na Terra. Ele, na verdade, ele é um bispo eleito pelos outros bispos para ser o bispo da unidade, o pastor da unidade, a cabeça que guia, que orienta, que ensina a igreja do mundo todo, como foi confiada a missão a Pedro. Por isso dizemos que o Papa é o sucessor de Pedro. E rezamos por ele na missa de ontem. Então, quando a gente olha para Pedro e para Paulo, na diferença de suas histórias, dos seus modos de ser, das suas ações, o que a gente pensa é o seguinte: Deus chama as pessoas mais diferentes para o serviço do Evangelho. A igreja, a nossa igreja, se diz católica. E a palavra católico significa literalmente, traduzindo do grego, universal, isto é, que abarca o universo todo, que deve atingir a todas as realidades e pessoas. Nossa igreja, ela tem uma explosão que vem de dentro, que é o amor de Jesus, a boa nova do Evangelho, e que nos lança para todos os lados. Nós não implodimos, nós explodimos. E vamos para todas as nações. Graças a Deus, até hoje nós temos missionários, homens e mulheres, jovens ou velhos, que vão para tantos os lugares, às vezes quase inóspitos, em condições tão difíceis, e outros em cidades grandes, com a cultura urbana tão carente de religiosidade, às vezes. Enfim, todas as realidades dispõem de pessoas, porque existem pessoas de diferentes perfis para dar conta da diversidade que é a existência humana. O mundo, a vida, a sociedade é muito plural. Há muitas coisas que precisam ser tocadas, evangelizadas, feitas novas, ressuscitadas. Se a igreja fosse feita de pessoas iguaizinhas, nós atingiríamos apenas um determinado grupo. Mas a nossa catolicidade, a nossa potência de universalidade, se deve ao fato de que Deus chama Pedros e Paulos. Então, assim, na igreja a gente encontra aquelas pessoas que são quadradinhas, metódicas, certinhas. Tem lugar para elas? Claro que tem. Nós também encontramos pessoas expansivas, divertidas, bem-humoradas, que às vezes até ficam meio constrangidas e dizem assim: olha, padre, eu acho que não levo muito jeito, porque eu sou muito para frente. E eu acho que para ser religioso a gente tem que ser mais quietinho, mais parado. Claro que não. Tem lugar também para os expansivos, para aqueles que não se contêm. Olha na história da igreja, os santos e as santas, tivemos de todos os perfis, desde aqueles mais silenciosos e recolhidos nos mosteiros, como por exemplo São Bento de Núrcia, São Bruno Cartucho, até aqueles que foram explosivos, como Santa Hildegarda de Bingen, que era uma mulher assim extremamente comunicativa, não só porque ela pregava o evangelho, ensinava a fé, mas também porque ela escrevia, ela ditava textos, ela desenhava iluminuras, ela compunha músicas, ela procurava formas de ajudar as pessoas com plantas, porque ela tinha essa coisa meio assim fitoterapêutica. Veja que curioso, uma mulher tão apostólica e tão multitarefas achou o lugar dela na igreja. Se nós pegarmos um São Vicente de Paulo, que além de alimentar uma França faminta, e até hoje nós temos o movimento dos vicentinos, que foi fundado e inspirado nele para alimentar as pessoas que passam necessidades, que não têm o que comer, e ao mesmo tempo esse santo tão da caridade
para com os pobres, foi também um grande reformador do clero, ao propor caminhos educativos para preparar aqueles que seriam os servidores do povo, os nossos sacerdotes. Então a gente pega Francisco, Clara, Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, São João Maria Vianney, São Vicente de Paulo, e a gente pode puxar aquela lista imensa da história da igreja. Isso só para falar dos santos, sem contar aqueles que não são os santos dos nossos altares, mas que são pessoas que foram ou ainda são referências nas nossas comunidades. Pessoas de Deus, com o coração repleto de humanidade e do Espírito Santo, capaz de levar o Evangelho e de construir o reino aqui na terra. Essas pessoas tão diversas foram chamadas pelo mesmo Deus para realizar a única missão de salvar o mundo já agora e de nos direcionar para a vida eterna no céu. Deus chama as diferenças e age nas diferenças para atingir as diferentes realidades. O primeiro ponto da minha reflexão é esse. A igreja é para todos. A igreja tem lugar para todos. Qual é o seu lugar na igreja? O segundo ponto da minha reflexão versa sobre o trabalho interior. Então, quando nós olhamos os grandes homens e mulheres da nossa fé, nós percebemos que antes de serem apóstolos, no sentido amplo do termo, trabalhadores pela causa do Evangelho, eles tinham um trabalho interior, um cultivo de si, uma transformação constante do coração que os levava a caminhar do bom ao melhor. Santo Inácio de Loyola vai dizer que nós reconhecemos a ação do Espírito Santo quando a nossa vida caminha de bem a melhor. Mas ele não está falando aqui de uma qualidade material ou econômica de vida, no sentido de que quem tem mais Deus. Às vezes, o ser mais para Deus é justamente o inverso. É quando eu sou capaz de abandonar a minha vida, que eu levo de conforto ou de riqueza, como tantos santos abandonaram as riquezas para seguir Jesus e desse jeito saíram do menos bom para o bom e depois para o melhor. Então, Deus espera o mais da gente. E esse mais a gente precisa descobrir qual é. E a gente descobre e constrói esse mais num trabalho interior, que nós poderíamos nominar como conversão ou santificação. Porque essas duas palavras, conversão e santificação, elas têm diversos usos possíveis, porque na linguagem religiosa as palavras às vezes assumem diferentes significados. Mas aqui no meu caso eu gostaria de usá-las como sinônimas. Me converter é me santificar e me santificar é me converter. A santificação não é um sentimento religioso. Eu me sinto mais religioso, eu me sinto mais de Deus. Tem gente que se sente de Deus, mas não tem nada de Deus. Então a santificação real se manifesta nas transformações reais de uma vida. É claro que o santo caminha com uma abundância do sentimento de Deus, um sentimento de presença, uma consciência de fé, mas dizer que o santo o é só porque ele se sente bem quando reza, gente, às vezes a gente se sente muito bem quando a gente reza, mas olha a vida que a gente leva. Nossa vida pode ser o avesso do Evangelho, mesmo a gente se sentindo complacente na nossa prece. Então veja, conversão e santificação são a mesma coisa. E os santos, eles mostram para nós, especialmente Pedro e Paulo, que quando Deus nos chama na nossa diversidade, Ele nos chama para sermos o que somos, ou seja, Deus não tira de nós características que são elementares, fundamentais, estruturais, com as quais a gente nasceu e com as quais a gente vai morrer. Mas Deus reorganiza a nossa interioridade, Deus melhora aquilo que dispomos, de que dispomos, Deus renova as coisas que temos,
Deus vai nos convertendo, reorganizando a nossa interioridade. Esse trabalho é o trabalho interior. Aqui todo chamado por Jesus é convidado a participar. Então veja, olhando para Pedro e para Paulo, Pedro era um pescador. Alguns historiadores cogitam a possibilidade de que Pedro fosse de uma família de agricultores e que depois ele vai trabalhar na pesca. Agora veja, sendo de família de agricultores ou de família de pescadores propriamente, o fato é que Pedro dá um giro na vida dele. E ele, que era um homem muito chucro, um homem já mais velho, assim, tão cheio das suas convicções, um homem muito prático também, inclusive, temperamental, ele é chamado por Jesus para segui-lo e deixar aquele trabalho que ele fazia, que era o trabalho da pesca, para fazer um outro trabalho, que é o trabalho da pesca de homens. Eu farei de ti pescador de homens. E depois, além disso, Jesus confia a este velho homem a dirigência da comunidade que ele havia fundado. Tu és Pedro e sobre você eu edifico a minha igreja. Sobre essa pedra, sobre a sua fé, Pedro, eu edifico a minha igreja. Porque quando a gente fala isso, é preciso distinguir uma coisa, né? Jesus é a pedra fundamental. Ele é a base da construção da nossa fé. Agora, Pedro não é a pessoa. Pedro aqui, sobretudo, é a profissão de fé, porque é quando Pedro diz, tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então Jesus diz, tu és Pedro e sobre essa pedra eu edifico a minha igreja. É um trocadilho sobre essa fé, sobre o fato de você me reconhecer. Você sabe quem eu sou, Pedro. Então, porque você me reconhece, em cima do seu reconhecimento, eu te confio o meu grupo, o meu povo, a condução da minha comunidade. Então Pedro precisou se reinventar de pescador de peixes para pescador de homens, de um homem já mais velho e provavelmente cristalizado nas suas convicções e práticas para um homem renovado, renascido, que precisou mudar hábitos, mentalidades, jeitos de ser, para poder assumir a missão de pescador e de condutor do povo. E depois a gente tem Paulo, que Paulo, quando ainda era só Saulo, moço, que perseguia os cristãos, que matava os cristãos, tanto mais. Precisou abandonar aquele seu legalismo, porque ele era tão fiel que era legalista, cumpria a lei ao pé da letra e sacrificava quem não cumpria a lei ao pé da letra, como é uma certa tendência de quem é legalista, querer eliminar aqueles que não seguem a lei ao pé da letra. Paulo precisou se reinventar demais. E essa reinvenção aconteceu particularmente no caminho de Damasco, a partir dali. Claro que a conversão ela não acontece assim num passe de mágica, não foi só Damasco que renovou Paulo, coisas antes já estavam acontecendo no coração dele, a graça já estava agindo, o Espírito já estava agindo, ele já conhecia os cristãos, mas a partir de Damasco e do encontro com o ressuscitado, esse processo interior ele atinge um grau máximo. E daí Paulo vai começar a se reinventar. E ele abandona a sua prática religiosa antiga para seguir a Jesus, e de perseguidor de cristãos ele se torna um fazedor de cristãos, porque agora ele é o apóstolo das nações. Precisou se reinventar. Paulo passou por uma grande luta interior. E os seus textos, as suas cartas, revelam Paulo constantemente lutando interiormente. Como, por exemplo, quando ele diz assim, que ele preferia morrer. Para mim, viver é Cristo, morrer é ganho. Mas se ficar aqui ajuda os outros, eu fico. Então, por Paulo mesmo, o que ele preferia? Ele preferia viver com Jesus. Uma vez que ele encontrou com o mestre, basta o mestre. Mas ele reconhece que ainda tem gente que precisa dele. Então, nessa luta de, olha, por mim eu fico só com Jesus, mas olho para fora e vejo que tem gente que precisa de mim, eu vou continuar aqui. Então existe uma tensão interior. Ou quando ele diz assim que há um espinho na carne, que ele pede que Deus arranque dele, mas Deus não arranca. E na verdade Deus diz para ele, basta-te a minha graça.
Então Paulo vai ter que aprender a viver com a graça suficiente que Deus lhe dá para aquele combate. Paulo é um homem muito combativo na vida interior. Tanto é que ele vai dizer ao fim da vida, né? Combati o bom combate, guardei a fé. Combati o bom combate. Então, a vida espiritual, ela é uma luta, é um combate espiritual também. E quando Deus nos chama, ele nos chama os mais diversos. Deus chama os novos, os velhos, os sistemáticos, os espontâneos, as mulheres, os homens. Deus chama aqueles que são os mais culturais, voltados para as questões da cultura. Chama também aqueles que são muito práticos, muito apostólicos. Deus chama gente de todos os tipos. Os exóticos, os estranhos. Deus chama todos. E quando ele chama para que aqueles talentos, aquelas qualidades e aqueles perfis sejam desenvolvidos, transformados, ressuscitados na sua própria morte e ressurreição. É isso que eu estou chamando aqui de um trabalho interior. Deus chama gente de todos os tipos. E a gente não precisa deixar de ser a gente mesmo, mas a gente vai precisar melhorar naquilo que nós já somos. E isso é o trabalho interior, a conversão, a santificação. Ei, quem é você? Qual é o seu perfil? Qual é o seu talento? Quais os seus defeitos? Quais os seus pecados? Deus tem jeito para todo mundo. Se no primeiro momento eu disse que na igreja tem lugar para todos, nesse segundo momento eu diria que todos têm um jeito. Qualquer pessoa pode ser o melhor de si mesma, mas para isso precisa embrenhar num trabalho interior que não é fácil, que é exigente, mas é muito gratificante, porque ressuscita quem o faz e enche de ressurreição quem está perto dele. Por fim, uma terceira coisa que aparece na solenidade de Pedro e Paulo que nos faz pensar é o fato de que eles foram apóstolos de modos tão diferentes. Como eu disse no primeiro momento, Pedro ficou mais ali com a comunidade de Israel, enquanto Paulo avançou na direção dos pagãos, dos gentios, das outras culturas, das outras religiões, sendo muito assim ousado, inventivo, avançado para o estilo dos outros apóstolos, que ainda estavam muito ali circunstanciados pela sua cultura israelita. Muito bem, o que isso indica para nós? Indica que existem diversos serviços, diversas demandas, diversas necessidades, e Deus precisa de pessoas em todas elas. Não existe um serviço mais importante do que o outro. Claro, existem funções que despontam assim mais publicamente, que em determinadas circunstâncias são mais exigentes ou mais necessárias, mas assim não dá para a gente fazer uma hierarquia assim tão escalonada que a gente diga assim, olha, isso aqui serve muito pouco. Ah, mas isso aqui é super importante. No fundo, todos os serviços têm a sua importância e o seu lugar. E Deus, ao escolher Pedro e Paulo, nos mostra muito isso. Que ele precisou daquele para ficar ali com a comunidade nascente dos israelitas, dos que eram da raiz de Abraão, e também precisou de um Paulo corajoso para navegar e viajar por tantos os lugares que nem conheciam direito o judaísmo e muito menos ainda o cristianismo, que estava bem nascente. Se nós olhamos na história da igreja novamente, a gente vê que Deus suscitou pessoas com talentos diferentes para trabalhos diferentes. Suscitou pessoas com características mais introspectivas, reflexivas, até diria assim mais tímidas do ponto de vista da vida social, para que elas vivessem uma profunda vida interior, na oração, na mística, na espiritualidade. E são esses os monges, as monjas, os eremitas, que nos alimentam com a tradição de profunda oração. Deus também suscitou pessoas assim muito práticas, muito ativas,
para construir igrejas, para criar paróquias, para edificar dioceses, para levantar obras sociais, para construir escolas, orfanatos e tantas outras obras de caridade que a igreja sempre alimentou ao longo da história. Deus suscitou aqueles que são da área da educação para que o ensino seja de qualidade e seja também permeado de evangelho, de ressurreição. Deus suscitou pessoas que são assim muito lúcidas para lidar com os problemas que são cada vez mais diferenciados, porque o mundo vai girando, a roda da história vira e a gente tem problemas novos e a gente não sabe como enfrentá-los. Então Deus suscita pessoas inovadoras. Ao mesmo tempo que Deus escolhe algumas pessoas que são assim muito versadas no passado, conscientes da história, da tradição, do percurso da igreja até os dias de hoje, para que a gente não perca as nossas raízes, para que a gente recolha os ensinamentos do passado e saiba lidar melhor com os desafios do presente. Deus vai levantando pessoas dos diversos tipos para as diversas demandas da realidade. E veja, então, qual é o trabalho que eu posso oferecer para a igreja? Qual é o meu jeito de servir? Qual é o meu talento para curar o mundo ferido? Ninguém é tão pobre que não tenha algum talento, alguma característica que possa ser profundamente salvífica. Ah, padre, mas eu sei fazer muito pouca coisa. Mas o que é o seu pouco? Talvez o que apareça como pouco para você é muito para a comunidade ou para as pessoas que vão receber o seu talento, a sua dedicação. Meus irmãos e minhas irmãs, a gente precisa descobrir onde precisam de nós e que tipo de pão a gente consegue oferecer, porque tem muitas fomes e para cada fome existe um pão. E ninguém de nós é uma padaria tão absoluta que ofereça todas as variedades de pão. Cada um de nós vai cozinhar a sua massa e oferecer aquilo que pode. Então, uma pergunta que a gente tem que se fazer é assim: se na igreja tem lugar para todos, e se todos nós somos convidados a um trabalho interior de crescimento, de melhoramento, de santificação, eu também tenho que descobrir qual é o apostolado, o ministério, o serviço no qual eu mais me encaixo. Eu levo mais jeito para falar, para ensinar, para educar, para curar, para ir ao encontro, para me relacionar, para estender a mão, para dar de comer. O que é que eu levo jeito? Não preciso saber fazer tudo. Quanto mais coisas eu souber, naturalmente que melhor eu vou poder servir. Mas a questão aqui não é fazer de tudo, mas é fazer bem feito aquilo que eu consigo fazer. Por isso Deus suscita pessoas tão diferentes, porque são serviços demais para uma pessoa só. Porque são demandas múltiplas para um carisma só. Então Deus vai sendo muito plural, diverso, rico nos chamados que Ele faz. Qual é o seu talento? Como você pode ajudar o mundo? Deus precisa dos seus dons. Nós estamos começando mais uma semana e queremos caminhar por ela inspirados em Pedro e Paulo. A gente pode tirar 3 perguntas para nós a partir da reflexão que eu fiz. Então, primeiro, qual é o meu lugar na igreja? Segundo, qual é o trabalho interior ou a conversão que Deus espera de mim? E terceiro, qual é o serviço que eu posso prestar ao mundo? 3 perguntas para nos conduzir essa semana. Ou, em termos mais simples, poderíamos reduzir essas perguntas a uma só. Como eu posso ser melhor para Deus e para o mundo? O que eu posso fazer de melhor para Deus e para o mundo? Fica a pergunta para você. Espero que você se sinta profundamente provocado, porque Pedro e Paulo foram figuras referenciais, importantíssimas a seu tempo e são até hoje. Só que Pedro e Paulo não estão mais aqui no meio de nós. A Galileia, hoje, somos nós. Aquela Galileia já se foi. Aqueles apóstolos já se foram. Hoje Jesus precisa de nós. O que você pode ser e oferecer para Ele hoje. Deus conta com você.
Eu agradeço a você, meu irmão, minha irmã, por participar comigo de mais esta reflexão. Te desejo uma excelente semana e se essa meditação te ajudou, talvez ajude outras pessoas. Compartilhe. Compartilhar é evangelizar. Deus abençoe e até semana que vem com mais um Ontem na Missa.